Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para continuar falando sobre os animes da próxima temporada. E nesse vídeo eu separei dois animes um tanto peculiares e um deles eu digo que é até um pouco bizarro. E para saber mais sobre isso, vem comigo e bora lá! Então eu vou começar logo com o anime mais esquisito, e esse é um pouco bizarro sim, que é o Isekai Chikako. E ele conta a história de um escritor que viveu lá pela década de 40. E esse cara era muito estranho, tanto que ele e a amante dele, no caso a garota que ele gostava, estavam à beira de... Como que eu posso falar aqui no YouTube, né? Sabe quando você tenta em você mesmo? Tenta se arrastar pra cima? Então, ele tava tentando fazer isso com a mulher que ele gostava. Você já vê que o cara é meio bizarro. Só que assim, na hora que ele ia se... Enfim, você sabe fazer o quê? Arrastar a si próprio pra cima. Do nada, surge o quê? Um caminhão. O clássico caminhão do Isekai e atropela os dois. E depois que ele é atropelado, ele acorda em outro lugar, tipo uma catedral. E nessa catedral tem uma mulher lá, uma elfa muito bonita. E ela fala que ele foi atropelado e morto e que agora ele estava num mundo de fantasia, um mundo repleto de criaturas místicas, um mundo muito difícil e que ele tinha uma missão e tudo mais. E ela fala isso é muito interessante, que ela fala isso pra animar o cara, porque normalmente o que acontece nos Isekais, eu já aviso que esse anime tem um monte de paródia com o Isekai, ele é muito paródia. Então, o que acontece? O cara morre no mundo normal, normalmente nos Isekais, vai para um outro mundo, aí é recebido por alguma pessoa, alguma divindade, alguma pessoa por lá, e ele ganha alguns poderes e tá no mundo fantástico, e a vida dele muda, né? E a pessoa fica animada, nossa, tô num mundo diferente e tal. E ela começa a falar essas coisas, que ele tá num mundo diferente, pra animar ele. Só que a primeira coisa que ele faz é quando ele vê que ele não morreu, ele olha pra ela, olha pro mundo, pega um monte de remédios e come os remédios pra morrer de novo. Que ele não queria ficar vivo. Aí ela fica desesperada, você tá maluco? Cura ele, dá uma cura, tipo, desintoxica ele dos remédios. E aí ele, pô, por que você fez isso? Isso é chato, sabia? Deixa morrer. E o cara tava assim. Aí ela, não, calma, você tem um propósito pra estar aqui, certo? Você não veio aqui à toa, isso foi planejado. E aí que vem a melhor parte da paródia, porque a elfa fala o seguinte: olha, você quando morreu, você foi atropelado por um caminhão, não foi? Aí ele parou, se lembrou e falou, eu fui atropelado por um caminhão. Ela falou, pois é, isso não foi à toa. Esse caminhão que te atropelou é chamado de o caminhão da seleção mundial. E o que esse caminhão faz? Esse caminhão realmente, ele existe e ele sempre atropela as pessoas que têm uma vida muito ruim. Então a pessoa tem uma vida muito ruim, esse caminhão surge absolutamente do nada, tanto que quando ele morreu, ele estava perto de um rio, no meio do nada, não tinha nenhuma rua ali. O caminhão só surgiu e atropelou ele, sabe? E aí ela fala que quando a pessoa tem uma vida muito ruim, esse caminhão vai, atropela a pessoa e manda essa pessoa para o outro mundo. E nesse outro mundo ele ganha uma habilidade especial, ele fica muito forte, muito habilidoso e segue a vida dele nesse outro mundo. Só que ele falou assim, olha, mas quem disse que eu tinha uma vida tão triste assim? Aí ela, ué, mas você não tava à beira de se matar? Aí ele, cara, esse era o momento mais feliz da minha vida. Ela fica tipo, como assim? Aí ele, não era pra ter acontecido isso, era pra eu ter concluído esse meu momento que eu queria tanto, sem nenhuma intervenção, vocês estragaram tudo. Mas como ele tava muito desanimado, a elfa pensou o seguinte, já sei, eu vou mostrar pra ele os status dele, né? Porque todo mundo que vem pra cá, 100%, quando chega nesse mundo e vê os status sobre-humanos, grandes habilidades e tudo mais, essa pessoa muda e começa a ficar mais animada. Aí ela vai olhar o status dele, só que o status dele é tudo uma porcaria. Ele tá no level 1, tem 1 de HP, 1 de PV, e aí ela vai, não, ele deve ter uma habilidade muito forte, vai olhando, não tem habilidade nenhuma. A única coisa que ele tem é que ele tá frequentemente envenenado por causa dos remédios, sempre aparece nele, tipo, envenenado ali, tipo, e é só isso. Aí ela fala, não pode ser, o que aconteceu? E eu deduzo, minha dedução, é que a vida dele não era necessariamente infeliz, ele não tava triste na hora que ele foi atropelado. Então ele já foi todo errado pra aquele mundo. E aí ele não veio com os poderes, pelo menos não de início. Mas vendo a situação dele, essa elfa, que é uma auxiliar dos aventureiros, fica com pena dele. E fala, caraca, o cara veio por engano pra esse mundo, o cara todo ferrado. E aí ela resolve falar pra ele assim, olha, fica aqui um tempo pra pelo menos você aprender alguma coisa, senão você não vai sobreviver. Aí ele fala,
quer saber, eu estou procurando um lugar pra morrer mesmo, então eu vou sair mesmo. Aí ela falou, cara, não faz isso, você não vai sobreviver lá fora. Aí, porque você é muito fraco. Aí ele falou, olha, relaxa, em qualquer lugar, em qualquer mundo que eu tiver, eu sempre vou ser considerado um desqualificado. Tipo, e aí já pega um tom um pouco mais sério, que ele realmente tem um momento, assim, que ele é bem baixo astral. E isso é uma coisa que você vai ter que acostumar nesse anime, porque ele faz muitas essas mudanças de uma fala séria perto de um momento descontraído. Ele leva alguns assuntos sérios muito na piada. Então você tem que saber disso, e é por isso que eu falei, inclusive, que ele é tão polêmico. Mas mesmo com o aviso da elfa, ele sai lá da igreja e vai começar a explorar o mundo. E aqui começam a acontecer várias coisas interessantes. Primeiro, que é mostrando uma outra paródia dos isekais. Porque aquela elfa começa a mostrar que aquele é o trabalho dela, é como se fosse um emprego. Então ela não é uma enviada divina, nada do tipo. É tipo um trabalho normal naquele mundo. E ela sempre fez isso. E é muito interessante, porque sempre que alguém vai pra aquele mundo de fantasia, é a mesma história. O cara chega e fala, nossa, você tem um poder único. Então todo mundo que vai pra lá tem um poder único. Aí até mostra um exemplo de um cara tirando uma espada de uma pedra. Nossa, ninguém nunca tirou essa espada, mas é tudo uma encenação. Não é realmente, tipo, ninguém é realmente tão especial. Na verdade, depois vai revelar que as pessoas desse mundo detestam as pessoas que vão pra esse mundo, que são de outro mundo, né? Então as pessoas que são do Isekai na visão deles, ou seja, do nosso mundo, são considerados insuportáveis pra eles. Porque, sabe, se banca sempre o herói, o salvador da pátria, sabe, esse perfil irritante. E eles lá naquele mundo, tem muita gente que não gosta desses supostos heróis. Então, na verdade, tudo uma paródia, tudo uma encenação da elfa, da igreja e da galera toda lá. E assim, ele vai seguir o caminho dele, e essa elfa vai se juntar a ele também. Vai ter uma outra menina fera também que vai se juntar a eles, e eles vão seguir umas aventuras muito doidas. E pra você saber se você deve assistir ou não esse anime, você tem que se atentar a alguns pontos. Primeiro lugar, que ele brinca muito com alguns temas sensíveis. Como vocês já viram, né, ele é um cara que queria se auto-arrastar pra cima, né? O erro de português foi proposital. Mas ele queria, você sabe fazer o quê? Então assim, é um assunto muito sério, que é levado o tempo inteiro como piada. E também tem momentos, por exemplo, que ele até fica brincando de incentivar alguém a se arrastar pra cima também, mas não é com a intenção de que ela faça isso, né? É com a intenção dela perceber o quanto que ela gosta da vida dela. Vocês vão ver isso no anime. Mas assim, tem muita brincadeira nesse sentido, sabe? Ele mexe com temas polêmicos de uma forma descontraída. E eu gosto disso, mas tem muita gente que não gosta, então já vai sabendo disso. Outra coisa é que o mangá tem uma quantidade não muito grande, mas uma quantidade pequena até, de ecchi. No anime não tem escrito que vai ter ecchi. Então o que eu imagino que vai acontecer? Essa é a minha opinião. Eu acho que o primeiro episódio eles vão botar algum ecchi, porque isso sim, isso chama muita gente. Muita gente vai ver depois os vídeos do ecchi e vai acabar vendo o episódio. Eles não botam isso à toa, acredite. Então o primeiro episódio deve ter, eles devem fazer um apelo a isso, e depois eles devem tirar o resto, ou reduzir muito. É isso que eu acho, e é isso que muitos animes vêm fazendo ultimamente, porque tem ecchi no mangá, ele não quer colocar por qualquer motivo que seja no anime, então ele faz o primeiro episódio pra chamar e depois reduz. Então se você ver um ecchi no primeiro episódio, assim como eu acho que vai ter, e se você gosta, já saiba que é muito pouco provável que vai ter lá pra frente de novo. Ou se for ter, vai ter pouco. E se você não gosta, desconsidere, porque eu acredito que vai ser só no primeiro episódio mesmo. Então dê uma regra de 3 desse anime, veja uns 3 episódios pra você saber se ele se encaixa, inclusive, com o seu humor. É um humor meio bobo, mas com temas delicados, como eu falei. E como ele é pura paródia, vai ter aquelas paródias também que tem muito em Isekai, de um cara mais ou menos ali, que tem um monte de gente que ama ele, por motivo nenhum. Eles vão fazer muita paródia com isso também, e tem uma quantidade de ação também, embora não seja o foco do anime, porque ele é muito mais focado na comédia, no drama, nas paródias. Ele tem uma pegada um pouco diferente, e ele é bem esquisitão. É um modelo bem diferente do que todo mundo tá acostumado a ver. Então, eu acho que a maioria das pessoas poderia pelo menos dar uma chance pra esse anime, porque pode ser divertido, pelo menos pra alguns. E o segundo anime é o Nazeboku no Sekai. E esse anime tem uma pegada muito mais séria, porque ele conta a história de um mundo onde houve uma grande guerra
entre os humanos e 4 outras raças. E essas raças são das mais variadas. Tem um tipo que é um demônio, um que é um dragão, uma espécie de elfo, também tem uns seres meio que espirituais. Enfim, eram 4 raças, mais a humana, que ficaram lutando nesse mundo. E nesse mundo, os humanos venceram, graças a um herói muito poderoso, que era chamado de Cid. Então, esse herói venceu, e esses seres, esses demônios, dragões ou raios que o parta, foram presos em grandes cemitérios. Só que esses cemitérios parecem pirâmides, mas pirâmides negras. Pelo menos no mangá é negro, né? Porque é preto e branco, mas eu não sei qual vai ser a cor no anime. Então eles foram presos, essas criaturas, nessas pirâmides, que são como se fosse o túmulo deles. Dito isso, o anime começa mostrando a história do protagonista, que é um cara que trabalha para uma espécie de polícia desse mundo, e a função dele é vigiar esse túmulo. Basicamente ele vai lá onde estão os demônios e os dragões selados, e ele vai olhar pra ver se tá tudo certo, pra ver se não tem nenhum bicho escapando, se não tem nenhuma irregularidade, enfim, ele vai avaliar pra saber se tá seguro. E também tem alguns colegas dele que trabalham com ele nesse mesmo negócio, que são colegas de trabalho. Também vai ter uma outra garota que era uma amiga de infância dele, e por aí vai. Só que um dia a coisa mudou completamente, porque nesse dia ele e a amiga dele saíram meio que pro encontro, porque ela ia sair, ia pra outro lugar e ia passar um tempo fora. Então eles iam ficar um bom tempo sem se ver. Só que no meio desse encontro, tudo começou a se distorcer ao redor dele. Sabe, a paisagem começou a ficar distorcida, a própria garota parece que começou a se contorcer no tempo e no espaço. Ficou uma coisa muito bizarra, ele ficou sem entender nada. E depois que o mundo se distorceu todo e voltou ao normal, ele viu que estava tudo em ruínas. Ele estava sozinho, porque ele estava num lugar cheio de gente. E de repente todo mundo sumiu, a amiga dele sumiu, e o mundo que era tudo normal, tipo o nosso, ficou tudo ruínas. Ele não entendeu nada, começou a ver aquilo tudo destruído, ninguém por perto, e inclusive aparece um monstro pra ele que ele tem que lutar, e ele acaba sendo resgatado por aqueles 2 amigos dele que trabalhavam no mesmo lugar que ele. Então ele é resgatado e ele começa a falar com os amigos dele, só que ele percebe que os amigos dele não lembram dele. Não lembram nada, não sabem quem ele é. Aí ele fala, mas você não é a pessoa tal? Ele fala o nome dos amigos. Você não gosta disso? E os amigos dele, sim, como você sabe disso? Aí ele, pô, sou eu, velho. E ninguém sabia quem era ele. E aí ele é levado pra onde os humanos se escondem, porque os humanos agora não estão mais na superfície. Então ele é levado tipo pro metrô, pra um lugar subterrâneo, que é onde os humanos estão escondidos. E lá ele fica sabendo que nesse mundo, no caso, essa alteração do mundo, e ninguém sabe exatamente o que foi, a humanidade perdeu a guerra, não ganhou, e o herói Cid, que foi aquele que salvou a humanidade, simplesmente não existe nesse mundo. E pra piorar, ele também não existe nesse mundo. Então ninguém que ele conhecia no passado sabe quem ele é. Então olha que situação complicada. E aí o anime vai se desenrolar um pouquinho e ele vai ter que ir para um lugar lá onde era um túmulo, um daqueles túmulos onde ficavam os monstros presos. E lá ele vai conseguir pegar a espada do herói Cid, que por mais que ele não exista nesse mundo, né, a espada dele existe. Então ele vai pegar a espada e vai virar o herói no lugar do Cid. Então ele vai tomar o posto do herói. E por isso, esse anime pode ser bem interessante para quem gosta de anime de ação, com um personagem muito poderoso e aquele clima distópico ou pós-apocalíptico. E esse ponto é o que mais me agradou na obra, porque realmente tem um clima assim de fim de mundo, sabe? A humanidade toda escondida nos metrôs ali, porque se sair tem um monte de monstro perigoso, a cidade toda destruída, explica mais ou menos como que eles sobrevivem, as hortas que eles fazem no subsolo, como que eles conseguem captar a energia da superfície. Então assim, é bem legal esse clima de pós-apocalíptico, e ele também tem um pouquinho de drama. Então se você gosta desse contexto, achou legal a história, pode valer a pena dar uma chance pra esse anime. E então, por esse vídeo eu acho que era isso. Tem 2 animes um pouco diferentes aqui, né, porque é raro na atualidade ter um anime pós-apocalíptico e uma sátira de Isekai com aquela pegada do Isekai Shikaku também é interessante. Então talvez valha a pena dar uma chance para esses 2. E é isso, então fica aqui as minhas recomendações. Se gostaram do vídeo, deixa um like aqui porque ajuda demais o canal. Se inscreva para não perder outras recomendações. E eu vejo vocês no próximo vídeo.